galera, mais um boletim do dia para você aqui no canal Detetive Vascaínos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua audiência em nossos últimos vídeos e peço que continue prestigiando da mesma forma esse trabalho nos próximos que porventura eu colocar no ar. Aqui é seriedade e responsabilidade da informação acima de tudo. Antes da gente prosseguir, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo desse vídeo, compartilhar esse conteúdo e se inscrever. Precisamos de mais inscritos para fortalecer esse canal na plataforma. Bom, e como era de se esperar, o Vasco começou a anunciar mais reforços nessa última semana de 2022. Nesse boletim, vamos falar de Lucas Piton, a nova contratação oficializada pelo Vasco hoje. O cara chegou com todo o gás, viu? E a expectativa agora é pelo anúncio do Orediano, vindo do Vélez. Vamos falar também dos novos rumores do mercado em relação ao Vasco. A bola da vez é o zagueiro Robson Bambu, ex-Corinthians e que está no Nice da França. Será que é uma boa mesmo? Ou então vamos debater isso mais à frente e trazer outras notícias do Vascão. Me acompanhe até o final e vamos em frente. Como era de se esperar, o Vasco começou a anunciar mais reforços nesta semana. A expectativa, como eu informei em vídeos anteriores, é de que 2 a 3 anúncios sejam feitos. Pela proximidade do fim do ano e pela costura dos outros reforços ainda estará acontecendo, acredito que 2 nomes sejam confirmados. O primeiro deles ocorreu hoje pela tarde. Trata-se do lateral esquerdo Lucas Piton, de 22 anos, cria do Corinthians. O jogador chega de forma definitiva ao Vasco, com quem terá um vínculo de 4 anos. Para contar com o Piton, o Vasco pagou cerca de 16 milhões e 600 mil reais por 60% dos direitos econômicos do lateral. Os outros 40% ficam com o clube paulista. A história do Lucas Piton é muito parecida com a de alguns jogadores de futebol. Ele veio das quadras para o campo. Natural de Jundiaí, o Piton chegou ao Corinthians em 2009 e fez sua primeira passagem pelo futsal do clube paulista, mas teve que retornar para Jundiaí. Já em 2016 voltou ao futsal corintiano e foi campeão mundial sub-18, vencendo a equipe do Barcelona. Em 2017 foi convocado então para as peneiras da base do campo, foi aprovado e migrou de vez para o futebol. Em 2019, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto foi promovido para o profissional, mas ficou revezando entre o sub-20 e a equipe principal. Um ano depois, o Piton estava inscrito para disputar a Copa São Paulo de 2020. Após jogar a primeira partida da competição, subiu em definitivo para o profissional através do então técnico Fábio Carrilho, que o chamou. Nesse ano foi treinado pelo Vitor Pereira, porém alternava sua titularidade por lá com o veterano Fábio Santos. Mesmo assim, o atual técnico do Flamengo sempre enalteceu nas entrevistas o potencial do atleta, afirmando que o via futuramente em grandes equipes da Europa. Lembrando que as principais características do novo reforço do Vasco são a habilidade para driblar e o forte apoio ao ataque. E aí, tá animado com o Lucas Piton? Olha, pelas informações que chegam do Vasco, o cara tá motivado com essa oportunidade de herdar a camisa 6 Cruz Maltina nesse novo projeto. Deixa aí então a sua opinião. Bom, e vem mais por aí, viu? O próximo deverá ser então o Luca Orediano, meio atacante argentino do Vélez, que já tem acordo com o Vasco para a próxima temporada e estava na confirmação de sua chegada e seus exames médicos para poder ser oficializado pelo clube. Em relação a outros nomes em negociação e que podem vir a ser contratados, em andamento está a proposta que o Vasco encaminhou ao Santos pelo volante Vinícius Zanocelo, de 21 anos. O time santista está pedindo cerca de 6 milhões de euros pelo atleta, porém o Santos acabou de adquiri-lo de forma definitiva junto à Ferroviária, onde assumiu de pagar 2 milhões de euros de forma parcelada. E o jogador tem contrato por lá até outubro de 2027. Enfim, são grandes as possibilidades do Santos crescer o olho e pedir uma alta quantia para liberar o jogador. Embora pessoas próximas ao atleta admitem, que o jogador vê com bons olhos uma transferência para o Cruz Maltino, que decidiu apostar nele para substituir o garoto Andrei Santos, que está indo jogar no Chelsea, na Inglaterra. Outros nomes ventilados são do volante Jair, do Atlético Mineiro, mas como eu trouxe ontem, o staff do volante e a diretoria do Clube Mineiro negam qualquer oferta e proposta do Vasco. E por fim, o volante Leonaldi, da Ponte Preta. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o presidente da Ponte, o senhor Marco Antônio Eberlin, e diante desse interesse do Vasco, que tem um jogador no radar, eu perguntei se já tinha recebido alguma consulta ou oferta do clube carioca. Segundo ele, a Ponte nunca recebeu nada vindo do Vasco. Inclusive, o clube campineiro conta com o jogador para 2023 e por lá ele tem contrato até julho de 2025.
Uma liberação só ocorreria diante do pagamento, então, da multa rescisória ou uma boa proposta à ponte. Os valores contratuais do Naldi são mantidos sob absoluto sigilo. Em relação ao goleiro Ivan, eu vejo muitas pessoas me perguntando no Twitter, no Instagram, em que pé estaria a negociação. Bom, como eu informei aqui nos vídeos anteriores, o nome do Ivan surgiu com muita força nesses últimos dias, pré-Natal. Porém, o Fernando Garcia, agente do goleiro, com quem falei desde que saiu esse interesse do Vasco, me afirmou categoricamente que só houve consulta pelo jogador e não tinha negociação. O que está faltando é isso, o Vasco avançar junto ao staff do atleta e o Corinthians acertar com o Zenit Clube russo, no qual o Ivan está emprestado com opção de compra até junho de 2023. Esse tipo de transferência não se resolve assim da noite para o dia. O Corinthians não se opõe à vinda do Ivan para o Vasco, mas os empresários do atleta e o Zenit precisam estar de acordo. Veremos como fica isso, meus amigos. Bom, agora vamos falar do zagueiro argentino Manuel Capasso, que estava próximo do Vasco, pertinho, por sinal. Como eu trouxe anteriormente, após as festas de Natal, as tratativas que começaram semana passada iriam ser retomadas, e foram. Porém, um acordo que era dado como certo não aconteceu. Cogita-se que o Tucumã não tenha concordado com as novas ofertas do Vasco e o montante oferecido pelo clube carioca, fazendo com que a negociação voltasse então a estaca zero. Tem chance de uma reviravolta? Eu acredito que sim, mas é provável que a situação dê uma acalmada, caia um pouco no esquecimento e mais à frente aconteça alguma mudança. Hoje eu tentei exaustivamente o contato com o representante do atleta, o Juan Dávola, e os dirigentes do Tucumã, até para saber se havia alguma possibilidade da situação mudar e as partes entrarem num acordo pelo jogador, mas nenhum retorno até então aconteceu. Sabe-se que o jogador queria vir muito para o Vasco e certamente deve estar frustrado com tal situação. E se com o Capasso empacou com outro zagueiro, a coisa parece que está rolando, viu? O colega Vene Casagrande informou hoje à tarde que o zagueiro Robson Bambu, de 25 anos, está próximo de ser mais um reforço do Vasco para a temporada de 2023. O defensor pertence ao Nice da França e chegaria ao Vasco por empréstimo de uma temporada. Robson Bambu é formado nas categorias de base do Santos e atuou pelo Atlético Paranaense antes da sua chegada ao Nice. Em 2022, o jogador atuou emprestado ao Corinthians, onde somou 12 partidas, mas não correspondeu e acabou voltando para o Nice. Desde que saiu essa notícia, eu busquei informações junto ao staff do atleta, mas o discurso adotado pela empresa é que eles não comentam nenhum tipo de rumor de negociação. E a se confirmar essa contratação, Robson, ao meu ver, estaria chegando para a composição do elenco, pois, sinceramente, não vejo como um nome à altura para chegar a ser titular do Vasco. Mas e você? O que está achando dessa possível chegada do zagueiro Robson Bambu? Comente aí. Bom, galera, por hoje é só. Foi um giro rapidinho com as chegadas, as negociações em andamento e possíveis alvos a caminho. Espero que tenham gostado e amanhã eu estou de volta com mais notícias do Vascão. Um grande abraço a você que me acompanhou até aqui. Valeu demais pela sua audiência e até lá!